podcast Empoderamente, o podcast que está aqui para fortalecer a sua mente, com propósito, fé e ação. Meu nome é Dani Benevides, não estou aqui com a minha Tico-Teco, com a G, mas em breve ela vai estar aqui. Um beijão para você, G. Te espero aqui na próxima, hein? Aqui, cada conversa é um convite para você sair da estagnação e viver com sentido. Toda semana nós temos um episódio para você virar a chave da sua vida. Porque viver com propósito, gente, muda tudo. E lembre-se, você nasceu para viver uma vida com sentido. Já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho. Gente, é muito fácil, é muito rápido fazer isso, tá? Tem muita gente que está assistindo e não é inscrito no canal. Fique ligadinhos aqui para você não perder nenhum episódio, porque pode falar com você. Já pensou? Você perde o episódio justamente que você precisava ouvir? Então, ativa aí os sininhos, tá bom? E hoje, o nosso podcast tá sensacional, gente. E eu vou começar aqui a falar com vocês, ó. Tem feridas que a gente ignora e tem pecados que a gente disfarça. Hoje, a nossa conversa é para quem quer encarar o que está escondido, para quem sabe que precisa de cura, mas não sabe por onde começar. Nós vamos falar de cura interior e também vamos falar de um tema que eu acredito que seja um tabu em muitas igrejas, que é a lascívia. Você já ouviu sobre isso? É novo, né? Às vezes se fala, mas só quando está lendo ali, passou um versículo, mas você sabe o que é a lascívia? Então, ó, fica com a gente, porque a gente trouxe aqui. Ela tá de volta, gente, para a segunda parte, tá? E é a Núbia Portes, que ela é missionária, compositora e cantora. Muito bem-vinda, Núbia. Obrigada. Prazer ter você aqui mais uma vez. O primeiro episódio, gente, foi maravilhoso. Se você não assistiu, te convido a assistir. Vai lá no episódio anterior. E no episódio que ela veio, né? Produção, depois me fala aí qual foi o episódio que ela veio. Eu vou passar aqui para vocês irem lá e assistir, que tá sensacional. E ela tá de volta. Ela tá de volta aqui. Dessa vez ela vai abrir o coração mais uma vez para contar como foi o processo de cura dela e como Deus ensinou ela com tudo isso. E esse episódio vai abrir os teus olhos. Vai te empurrar para um novo nível de santidade. Então, fica com a gente. Então, vamos começar logo de cara. O que é a lascívia na prática? Então, em primeiro lugar, obrigado mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, né, com essa oportunidade de poder falar e abrir o nosso coração aqui para todas as pessoas, né, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, testemunhar. Então, a lascívia, na verdade, ela é um desejo sexual fora do normal, digamos assim, né? Então a gente fala muito assim sobre a sensualidade, né? Muitos até pregam sobre isso, não, você tem que ser sensual, porque... Mas na verdade isso não é algo bom. As pessoas até veem isso como algo bom, mas não é. E muita gente tem essa influência, né? Eu digo que é uma influência, né, do mal quando você dá essa brecha por várias coisas que pode ter acontecido. E a pessoa, às vezes, tem isso e nem sabe, né? Então, até a gente estava comentando aqui antes, que antes eu julgava muito, sabe? Tipo, mas essa menina, olha o jeito dela e tal. E hoje eu olho com um olhar de misericórdia, porque eu fui assim, né? Eu tive digamos assim, eu tive nesse lugar, onde eu sabia que tinha algo que me incomodava, mas eu não sabia o que fazer e como fazer. E quando começou o meu processo de cura e libertação na minha vida, né, que eu me abri para isso, que eu sempre falo, o primeiro passo é a gente reconhecer que precisa. O primeiro passo é a gente reconhecer que precisa de ajuda, que a gente precisa dessa mudança. E depois a gente buscar ajuda, né, em pessoas, em oração. Busca o Senhor, não tem outra maneira. A gente pode, né, eu não sou contra você consultar com a psicologia, com a psiquiatria, isso ajuda também. Mas tem coisas que só o próprio Deus pode revelar, né? Nem só curar, ele vai curar, mas ele pode revelar, porque às vezes estão escondidas, elas estão ocultas isso, então a gente não tem como saber. E comigo foi assim,
né? Não sei se eu posso já começar a falar mais ou menos sobre isso. E assim, só para ficar claro, a lascívia, ela é um espírito, ela é o quê? Na verdade, eu falo que ela é uma influência do mal, né? Por exemplo. Uma influência maligna. Isso, uma influência maligna. E quais os sinais, assim, de quem tem isso, quais os sinais? Como é que sabe que tem isso? Então, isso foi o que aconteceu comigo, né? Porque eu não sabia. Então, assim, o que acontecia comigo? Eu vou falar a minha experiência, né? Uhum. Eu era uma pessoa que parecia que eu tinha mel. Era assim, eu chamava a atenção de todos os homens, era casada, era solteira, como se aquilo chamasse a atenção deles. E eu não sabia o que era. Mas isso me incomodava, mas ao mesmo tempo eu... Por ego, né? Por ego, Sim. por orgulho, né? Tipo assim, nossa, ele tá me achando bonita. Ou tipo assim, na verdade, afaga um pouco o nosso ego, né? Uhum. Ele tipo assim, nossa, a gente tá se sentindo valorizada, amada. E eu, porque tinha essa lacuna no meu coração de não ter tido a figura paterna, que a gente conversou, né, sobre outro dia, não ter tido essa, digamos assim, esse amor quando eu era criança, de ter um pai que firmava a minha identidade, qualquer coisa que me dizia, então aquilo, digamos assim, afagava o meu ego. Tipo assim, era bom escutar, mas ao mesmo tempo me incomodava. No fundo me incomodava. E eu não sabia o que fazer. E eu não sabia com quem falar, o que falar. Então é tão importante a gente falar sobre isso, porque se algo te incomoda, você precisa falar, você precisa... Encontra alguém que você pode confiar e falar assim, isso me incomoda. Eu sei que no fundo, isso não tá legal. E eu senti que isso me incomodava, sabe? Então, era algo tão terrível que eu escutava tipo de coisas assim como... se você escolhesse qualquer uma daqui para atrair a tua mulher, qual você escolheria? Olha o tipo de assunto que as pessoas falavam. E eu estou falando abertamente porque isso é real, entendeu? É algo que é inadmissível isso. Quando você crê em Deus, você crê que Deus é capaz de transformar o teu caráter, a tua vida, você tem esse tipo de pensamento, esse tipo de conversa. Então, e era sempre eu a escolhida. Entendeu? Uau. Então, tipo, isso aqui ao mesmo tempo me incomodava muito isso. E eu não sabia o que fazer. E quando começou meu processo de cura, né, eu teve lá na frente, né, eu posso começar falando lá de trás, de você que sabe, o processo de cura, e eu vou tentar de uma maneira muito resumida, foi quando eu decidi. Eu falei assim, Senhor, eu quero mudança, eu quero mudar. E Deus começou pouco a pouco a me revelar coisas que precisavam ser mudadas, coisas que precisavam ser declaradas, precisavam ser canceladas na minha vida. Porque a gente fala assim, nada a ver, é só uma fala. Não é. As palavras têm poder. Tudo que você liga na terra, você liga no céu. O que você desliga na terra, você desliga no céu. Então, assim, o inimigo, ele age assim. Ele age por, digamos assim, as brechas que a gente dá, dá como se fosse uma escrita de dívida. Então, você tem aquela escrita de dívida ali, entendeu? Tá ali. E ele sempre vai agir na mesma área. Tanto que nessa época, quando eu comecei meu processo de cura, e antes de começar, eu tinha vários sonhos. Eu sonhava muito que eu mergulhava embaixo de uma água suja. E eu sempre estava embaixo daquela água, eu sempre sonhava com aquilo que eu mergulhava. E tinha vários, tipo, lagartos que nadavam junto comigo. Nossa. E eu sempre sonhava aquilo, tipo, volta e meia eu sonhava com aquilo. Que eu nadava e a água... Mas sempre a água era suja. Era uma água barrenta, assim, sabe? E eu sonhava com aquilo, eu não entendia por que eu sonhava com aquilo. E o dia que eu falei assim, não, eu vou abrir meu coração, o dia que eu decidi, né, parar com... Que eu estava até nessa época namorando com um menino. E eu decidi, não, eu não quero mais estar com ele, não quero mais... Eu já estava numa época que eu... Tava meio que, não, vou beber cerveja, vou, sabe, tipo, já tava querendo dar um pezinho fora. Uhum. Mas o Espírito Santo o Senhor era tão maravilhoso comigo que ele nunca me deixou sair completamente. Então eu tava sempre naquela, né? E daí o que acontece? Daí nesse dia que eu decidi, eu falei assim, não, eu decido que eu quero mudança na minha vida, eu não aguento mais isso, não aguento mais esses altos e baixos. Tô bem com Deus, daqui a pouco tô mal. Tô bem com Deus, daqui a pouco tô mal. Não, eu tô em pecado, caio em pecado, me arrependo. Caio em pecado, me arrependo. Então, eu tava numa época assim da minha vida. Quando eu decidi, não, eu vou amanhã
amanhã eu vou abrir meu coração, que era minha pastora na época, que eu amo ela de paixão, a pastora Débora Aldeia, se ela estiver me ouvindo. Ela que me ajudou muito no meu processo. Foram várias outras que, se eu fosse citar um nome que eu até posso esquecer, mas ela foi uma chave na minha vida. E daí eu falei assim, não, amanhã eu vou conversar com ela. Eu vou conversar com ela. Quando eu decidi isso, naquela noite eu lembro até hoje. Eu fui orar pelo meu irmão e por várias situações. E eu estava orando, só que eu estava cheio de coisa, de brecha na minha vida, que eu tinha que ser curada, liberta, eu estava cheio de coisa. E daí, naquele dia, eu lembro que eu dormi e eu ficava com a televisão assim ligada, tinha uma TV no meu quarto, sempre sabe que fica aquela luzinha vermelha assim? E estava ligada. E eu apaguei e dormi. De repente, eu me acordei e vi a luzinha. Eu lembro até hoje que eu estava acordada. As pessoas, não era um sonho. Não, não era um sonho. Eu estava acordada. Eu me acordei com um corpo deitado em cima de mim. Nossa. Eu me acordei e era o peso. Sabe quando você tem um peso de um corpo assim? E eu peguei aquele corpo e empurrei para o lado. E me arrepiei inteira. Na hora que eu senti aquele corpo, eu falei, o que é isso que está deitado em cima de mim? E eu puxei para o lado. Na hora que eu empurrei para o lado, eu coloquei a mão. Na hora que eu coloquei a mão, eu senti umas escamas. Nossa. Era cheio de escamas, assim, e suado. Tipo, como se fosse um suor misturado com escama. Quando eu coloquei isso, minhas pernas se endureceram, as minhas mãos, assim, eu não consegui mais falar. Meu corpo endureceu inteirinho e começou a me sufocar. Aqui, assim, minha garganta. Começou a me sufocar. E muitos, né? E eu vou falar um pouco sobre isso, mas isso é um outro assunto polêmico, né? Mas muitos falam que é a paralisia do sono. Na verdade, eu entendo que existe a paralisia do sono, mas existe uma questão espiritual muito forte por trás da paralisia do sono. Né? Que são coisas que ao meu ver, na minha opinião, precisam ser libertas, precisam ser curadas, precisam ser transformadas. Né? Você falando isso eu também acho que é muito espiritual essa área. E teve uma época que um menino alugou um quarto lá na nossa casa, a gente alugou para ele, a gente não conhecia ele, um amigo nosso pediu ajuda, perguntou se podia ficar um tempo, e a gente falou, a gente pode até esse período aqui, depois disso não posso mais. Aí ele ficou lá. E depois que ele entrou, ele falou que ele tinha paralisia do sono. Aí eu, meu Deus, tô colocando esse cara aqui dentro de casa. Eu falei, meu Deus, isso não é... Então, mas daí tem que entender, né? O porquê. Mas o que você vê? O que você sente? E aí Deus vai começando a revelar. Isso em oração, em busca. E aí Aí nesse dia, né? Eu empurrei, senti. Na hora que E eu comecei a querer clamar o sangue de Jesus. Porque a gente aprende desde criança, a gente que se cria no Evangelho, a gente aprende que você tem que clamar o sangue de Jesus. Quando acontecer qualquer coisa. E eu tinha na minha cabeça, tem que clamar o sangue de Jesus. E eu tentei, não saía a voz. Eu tentava falar, o sangue de Jesus tem poder. E não saía. Quando eu consegui falar, o sangue de Jesus tem poder, eu dei um berro, ele saiu do meu lado e ficou em pé do meu lado. E quando ele ficou em pé do meu lado, ele tinha uma capa preta, eu lembro até hoje, uma capa gigante preta, assim, um chapéu preto. E os pés eram de lagarto. Nossa. Eram os pés gigantes, assim, como desse tamanho, assim, ó. De lagarto, eu falo e me arrepio inteiro. Os pés de lagarto, ele foi saindo do quarto, assim, ele virou e foi saindo. E eu clamando, sangue de Jesus, ele virou e foi saindo. Na hora que ele foi saindo, ele fazia um barulho, assim, como se estivesse caminhando. Assim. Nossa, gente. Ia saindo, assim, do quarto. Na hora ele foi e saiu. Na hora que ele saiu, eu meti a mão no interruptor, acendi a luz e comecei a chorar desesperadamente. Isso já era umas 2 da manhã. Você estava sozinha? Estava sozinha, morava sozinha nessa época. Meu Deus. E eu comecei a chorar desesperadamente, assim, sabe? Chorar. Liguei pro meu líder na época, né? Que a gente tinha sempre um líder que nos acompanhava, né? E eu liguei, o Jonas, né? Que se ele estiver me ouvindo também. O Jonas, liguei para ele, 2 da manhã. Liguei para ele, desesperada, chorando. Eu falei, ele veio aqui no meu quarto. O que eu faço? Ele, calma. É porque você decidiu começar algo de cura na tua vida. E o que ele está querendo fazer? Está querendo te colocar medo. Para você parar isso. Porque é assim, quando a gente decide dar um passo pelo Senhor, dar um passo para ser curado, o inimigo começa a fazer várias coisas na nossa volta para a gente desistir. Sim. É um carro que bate, é um emprego que sai do emprego, é um monte de coisa, ou é o chefe que briga, ou é um monte de coisa que começa a vir ou querer te colocar medo para você querer desistir. Eu falei assim, então é agora que eu vou. Então é agora que eu não vou desistir.
Gente, vocês já viram que o negócio aqui tá sério, né? Que o nosso papo aqui é um assunto sério. E eu quero te convidar a você encaminhar esse podcast para outras pessoas, porque a gente vai falar de coisas aqui, a Núbia vai abrir o coração dela, vai contar a experiência dela. E se você conhece alguém que passa por isso, ou se você só tem curiosidade ou quer passar, se você está na igreja e quer passar isso para outras pessoas também, é importante a gente saber. A gente sabe que a palavra, ela liberta, o conhecimento liberta. Então, encaminhe esse podcast para mais pessoas. Vamos deixar todo mundo por dentro do que acontece, porque o mundo espiritual existe. E nós precisamos ter conhecimento para quando o dia mal chegar, a gente saber com o que está lidando. E, já adiantando, quero agradecer aos nossos patrocinadores, quero agradecer ao LS Design. Gente, eles fazem aqui as nossas canecas, nossas camisetas, tudo de design que vocês precisarem, pode falar com eles. Eles são pessoas finíssimas, muito pacientes e vão adorar falar com vocês. Se vocês precisarem de carro novo, gente, é o VRA Autos. Não vão procurar em outro lugar, falem com eles. Eles têm preços imbatíveis e têm carros maravilhosos. Então, ó, vai lá, fala com eles. Ah, mas não tem dinheiro. Gente, fala com eles, eles vão dar um jeitinho lá para vocês, tá bom? Tá precisando de foto? Foto para o seu trabalho, foto de família. Quanto tempo faz que você não faz uma foto de família? Gente, o tempo passa, o que fica são as fotos, são as lembranças. Tenham lembranças, tenham recordações, guardem, tirem fotos, entendeu? Chama o foto a foto, pode me chamar no pessoal, pode chamar no da empresa. Nós vamos também ter um prazer de falar com vocês. E tenho certeza que se você falar com um desses três, falar que está vindo pelo podcast, você vai conseguir algum descontinho, tá bom? Então, ó, fica ligado que tem mais papo por aí. E, cara, eu tenho muita curiosidade sobre esse tema. Só voltando aqui um pouquinho, a lascívia, ela é diferente do desejo, ou não? Como é que é isso? Quando que eu sei que é uma lascívia, quando eu sei que é um desejo? Porque, na verdade, a lascívia ela é um desejo fora do normal, fora do comum. Por exemplo, o normal é você desejar o teu esposo, a tua esposa, né? Você dentro da tua intimidade ali com teu marido e tua esposa. Ok, esse desejo é maravilhoso. Agora, o problema é que quando isso sai para fora, entendeu? Quando isso já, digamos assim, eu quero já a atenção de outros. Isso é lascívia. Eu já querer, digamos assim, chamar a atenção de outras pessoas, não do meu esposo. Quero chamar a atenção sexualmente falando. Falando abertamente. Não, tipo, não, eu tô uma pessoa bem arrumada. Não, é sexualmente falando. Então, isso daí que é o problema. Entendeu? Você querer, digamos assim, a atenção de fora para você, que isso não é saudável, digamos assim. É quando passa do saudável, quando passa do natural. E isso é só em mulher? Não. Isso é em mulher, é em homem. A homem também. E é muito engraçado, porque hoje, né, depois de tudo que eu passei, quando a pessoa chega perto de mim, eu já consigo identificar algumas coisas, né? Então, já é um olhar diferente, é uma maneira de falar, já é uma maneira de se portar, tudo isso influencia. Como você falou, é a maneira que faz assim com o cabelo, entendeu? Já, tipo... É isso que eu ia te perguntar, característica. Claro, porque uma coisa é você, não, eu tô ajeitando meu cabelo aqui, né? Tô querendo ficar bem. Não, outra coisa é eu ajeitar meu cabelo de uma maneira que eu quero chamar atenção. E às vezes não é que eu quero, é como eu falei, é inconsciente. Digamos assim, inconscientemente eu quero chamar atenção, entendeu? Inconscientemente eu vou... E quando eu vou chegar nessa parte lá na frente, quando eu descobri que tinha isso em mim. Né? E assim, como é que essa influência entra na vida de uma pessoa? Sei lá, é de pai para filho? É um filme, uma palavra? Como é que entra? Que brecha é essa? Eu creio que são várias formas que pode entrar. Pode ser de pai para filho, né? Quando existe pecados, que a Bíblia fala sobre a raiz de iniquidade. O que é a raiz de iniquidade? É um pecado que ele foi feito tantas vezes que ele virou uma iniquidade. Entendeu? Uma coisa é você pecar, você se arrepender e você pedir perdão.
Outra coisa é você pecar e continuar pecando naquela mesma coisa. Chega um ponto que a nossa própria consciência ela se cauteriza. Então, a gente já não acha mais que aquilo é um pecado. Então, tipo, aquilo já virou algo normal. E isso se chama iniquidade. Então, eu, por exemplo, no meu caso, eu descobri que tinham pecados lá do passado, os meus avós, nessa área. Entendeu? Então, isso foi indo de geração em geração, que foi passando para meus tios, para minhas tias, coisas que as pessoas nem sabem, entendeu? E, querendo ou não, que nem eu falo, eu também fui de uma igreja tradicional há muito tempo e eu amo a igreja tradicional, eu digamos assim, eu nasci na igreja tradicional. Só que tem coisas que não são conversadas, tem coisas que não são trabalhadas. Então, eu falo que às vezes não adianta você, por fora, você tá usando uma saia super decente, uma roupa super decente. Não vou botar um brinco, não vou botar uma saia mais curtinha. Não vou botar um biquíni para ir na praia, coisa assim. Se o teu coração e se você sofre com isso, entendeu? Porque não vai, dependente, você pode estar cheio de roupa. Se você tem esse espírito influenciando a vida da pessoa, se a pessoa tem esse espírito influenciando a vida dela, ela pode estar tapada o corpo inteiro, ela vai chamar atenção. Isso é muito doido, porque é espiritual. Sim, entendeu? cara, isso é muito doido. E além do mais, no mundo de hoje, a cultura de hoje, o que você vê o tempo todo nas redes sociais, é o tempo todo sensualizando. Tá normal, entendeu? Ficou normal. Normal é tudo aquilo que todo mundo faz. Exato. E isso tá normal. Claro, então é normal você se vestir assim, é normal você... E as pessoas pregam sobre isso. Você tem que ser sensual. Não, você não tem que ser sensual. Você tem que ser sensual pro teu marido, entendeu? Dentro de casa. Agora, ser sensual para os outros, para que você vai ser sensual para os outros? Só que eu não entendia isso, entendeu? Então, na minha cabeça, eu tinha que o tempo todo ser eu, entendeu? E, na verdade, não era algo que agia ali. E lá atrás, né, quando começou então esse processo que eu vi esse demônio e tal na minha vida e tal, aí eu cheguei e conversei. Ela falou assim, olha, você tem uma área da tua vida que você precisa ser tratado, que é nessa área sexual. Porque você cai aqui, ó, no lábio de qualquer um, Por quê? Porque você também tem uma carência paterna, uma carência emocional. Então, por isso, o inimigo já sabe. Então, ele vai e faz com que você caia. E quanto mais você cai na área sexual, mais você se afunda. Por quê? E agora eu vou entrar numa coisa que eu acho muito interessante falar. Por quê? Todas as pessoas que já tiveram, vou agora falar abertamente, já tiveram relação sexual fora do casamento, né? E as pessoas falam, mas por quê? Qual que é o problema ter relação sexual fora do casamento? Isso daí é dos antigos. Não, não é. Porque no momento que você se responsabiliza com a pessoa, porque quando você casa, você está falando tem as testemunhas, você está falando para o mundo físico e mundo espiritual. Eu estou fazendo um contrato de compromisso com essa pessoa. Então, você está se comprometendo com ela. Então, essa ligação de alma que você, a partir do momento que você casa, você tem, é bíblico, entendeu? Porque a palavra fala que quando você casa, você se torna um só com a pessoa. Nesse momento que você se tornou um só, e não estou falando um só, a pessoa vai andar grudado no outro, não é isso, né? Mas você se torna um só em emoções, em intenções, em propósito, em várias coisas. Então, você fez uma ligação de alma com aquela pessoa. Mas quando que é feito isso? A partir do momento que você fez um compromisso, não, eu fui lá no cartório, eu fui lá diante do pastor, diante da figura de Deus ali na terra, e eu me comprometi com essa pessoa, agora então antigamente não existia isso, né? O que dizia que a pessoa ela era casada com a outra? Quando ela tinha o ato sexual. Sim. Entendeu? Então, quando você fez esse compromisso, agora você falou assim, mas era aquela ali e era aquela ali. Então, continuava adiante aquele compromisso. Só que hoje, isso ficou muito deturpado. Então, as pessoas não têm compromisso nenhum umas com as outras e se ligam emocionalmente em ligação de alma. Então, isso que eu vou falar é muito importante. No momento que você faz o compromisso com a pessoa e você fala assim, não, agora eu estou apto a me ligar emocionalmente de alma com ela, porque essa pessoa que eu vou ficar pro resto da minha vida, então eu tenho o ato sexual. E eu tenho essa ligação de alma. Então, isso é bíblico. Agora, fora do casamento, é como se você falasse assim, ó, eu não tenho compromisso com essa pessoa,
Para mim, tanto faz. Hoje está tudo bem, mas amanhã eu deixo ir com outra. Você não tem esse compromisso. Então, é como se você fizesse uma ligação de alma com essa pessoa. Então, agora eu vou falar abertamente, principalmente para os jovens, né, que acham que não tem problema ficar com uma pessoa, ficar com outra, ficar com a outra. Eu vou te explicar uma coisa muito, muito séria. Como se você pegasse uma folha de papel em branco e uma folha de papel azul, certo? Você vai lá e você cola uma na outra. Quando você colou uma na outra, você fez a ligação de alma. Entendeu? Só que quando você descola, pedaços do azul ficou um pedaço do branco ficou no azul, um pedaço do azul ficou no branco. O que acontece? Você ficou com fragmentos das emoções e de traumas e de almas da outra pessoa. Olha que sério que é isso. Sim, é muito sério. Entendeu? Só que daí você foi, não quero mais essa pessoa. Vou ficar com a folha vermelha. Você foi lá e ficou com a vermelha. Fragmentos da azul e da vermelha. Vou ficar com a amarela. Fragmentos da azul e da amarela. E você deixou fragmentos da tua alma, das suas emoções, dos teus traumas na outra pessoa também. Por que o mundo está uma bagunça? Porque as pessoas estão cheias de marcas nas suas emoções. E vai cada vez ficando pior. E quando vê a pessoa, não sabe mais nem quem ela é. Porque ela já perdeu a identidade dela, de tanto que ela já se envolveu com isso. E como se, assim, hoje é muito normal ter esse tipo de relacionamento. Muito. Entendeu? Muito normal. E na nossa cultura é muito normal. Você tá com um dia, tá com outro dia. Exatamente. E como uma pessoa que se encontra nessa situação, o que ela tem que fazer para se curar? Então, como que ela pode se livrar disso? Sim. E aí eu entro na parte que eu falei das palavras que têm poder. Quando eu vou e eu quero mudança para minha vida, eu não quero mais isso, eu não quero nada disso na minha vida, eu posso, eu mesma, em oração, diante de Deus, eu chegar e falar assim, Deus, em nome de Jesus, eu devolvo tudo aquilo que ficou, sei lá, do fulano, eu devolvo para ele tudo que ficou dele em mim, eu devolvo, em nome de Jesus. E tudo aquilo que ficou meu nele, eu tomo de volta. Em nome de Jesus. Eu declaro isso. E é como se no mundo espiritual eu cancelasse isso. E eu novamente agora tenho a minha identidade restaurada. Porque as pessoas hoje elas não sabem quem elas são. Não sabem qual é a identidade delas por causa disso. Porque a identidade já misturou a identidade de várias outras pessoas. E já misturou um monte de trauma, um monte de coisa. Então a vida da pessoa está uma bagunça. E ela não sabe, mas eu faço tudo direito, não sei o quê. Por que a minha vida está uma bagunça? Por causa disso. Tem muita coisa que está aí que precisa ser tirada. Precisa ser limpo, precisa ser liberto, precisa ser curado. Não, mas parece um passe de mágica. Não, não é. As palavras têm poder. A Bíblia fala que eu posso incendiar uma floresta com a minha própria língua. Ou eu posso abençoar a minha filha, o meu filho, a minha futura geração com a minha língua. Ou eu posso amaldiçoar. Então, isso significa que as palavras têm poder. E eu vou contar uma coisa muito interessante. Que eu sempre falava sobre isso, né? E as pessoas, mas eu acho que, né? Parece uma coisa tão tão no ar. E agora eu vou falar algo fora do evangelho, fora da Bíblia, fora do cristianismo. Agora eu vou te falar uma coisa. Nós fomos fazer a gente foi fazer a nacionalidade aqui, né? E a gente precisava fazer o juramento da bandeira. Sim. E eu tirei isso uma lição muito grande. Porque olha como é interessante. Nós fomos fazer e eu pensava assim, vamos fazer o juramento da bandeira, a gente vai, né? Vamos, sei lá, hastear a bandeira, vai ter um monte de gente, vamos jurar a bandeira. O que acontece? A gente foi no tabelião, né? A gente foi lá no tabelião, né? Vou resumir. Mas o que acontece? Quando você vai fazer o juramento da bandeira, você assina um papel, uma declaração, e você tem que declarar tudo o que está escrito ali. E eu fiquei pensando, mas que coisa mais nada a ver, porque estava eu, meu esposo e o tabelião dentro de uma sala. Sim. Ele podia simplesmente, se as palavras não tivessem poder, e isso não é só quem crê em Deus. Quem não crê em Deus também sabe. Porque a lei pede. Olha que loucura isso. E eu falei assim, mas que coisa mais estranha, porque só tá nós três aqui, era simplesmente ele ler e a gente assinava e tá tudo certo. Eu falei assim, não, eu só assinar? Ele, não, você precisa declarar. Ele falou, você precisa falar cada palavra que tá aí. A partir de hoje,
vou respeitar as leis assim, 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 mediante ao rei tal, e papapá. Você tem que declarar cada palavra. Você não pode simplesmente assinar. E eu fiz, e o meu esposo também teve que fazer. Então eu te pergunto agora, por quê? Sim, é interessante isso, eu nunca pensei Entendeu? nisso. Por quê? Eu também não sabia que tinha que declarar. Eu também assim. não, e daí isso falou muito comigo. Eu falei, cara, é tudo real. As pessoas não entendem que é real. Então, a mesma coisa que quando eu chego, eu falo assim, ó, eu rejeito tudo aquilo na minha vida que possa ter vindo de fulano, de ciclano, de beltrano, eu estou declarando isso. Eu estou declarando que eu não quero mais. Eu cancelo isso no mundo espiritual em nome de Jesus. Porque é no nome dele que tem poder. Sim. Então, quando eu cancelo isso no mundo espiritual, cancelo isso no nome de Jesus, eu estou liberando. Eu rasgo toda a escrita de dívida que o inimigo tinha contra a minha vida. Agora não tem mais poder sobre a minha vida. Eu estou rasgando isso. Em nome de Jesus, pela fé. Porque a Bíblia fala que a gente não anda por vista, mas a gente anda por fé. Então, pela fé, eu estou rasgando agora essa escrita de dívida. Agora eu estou cancelando isso no mundo espiritual. Tanto que às vezes lá em casa, né, a gente tem assim... Quando alguém fala alguma bobagem, né, alguma besteira assim, ou fala alguma palavra, não sei, sei lá, por isso que eu falo, os pais, principalmente, tenham muito cuidado que vocês falam dos filhos, né? Sim. Então, assim, seu tonto, seu burro. Não, a gente já fala, cancelar dessa palavra no mundo espiritual em nome de Jesus. Mas parece muito religioso. Não, não é. Isso é sério. Religião é outra coisa. Eu levo isso muito a sério também. Muito a sério. Sim. Porque tem poder. Eu estou declarando sobre a vida do meu filho. Então eu falo, filho, olha só, isso que você fez não foi legal. Mas eu sei que você é um menino muito inteligente. Eu sei que você é um menino que muito obediente. Mas isso que você fez não foi legal. Entendeu? Então, eu não estou declarando nenhuma palavra sobre a vida dele. Eu estou declarando palavra de bênção, palavra de restauração sobre ele. Entendeu? Então, assim, por mais que, mas ele desobedeceu, agora você vai chamar ele de obediente? Tudo bem, ele desobedeceu, mas ele não é desobediente. Entendeu? Ele é obediente, mas nesse momento ele fez algo que não foi legal. Então, as palavras têm poder. Sim. Quando a gente fala de cura emocional, a gente tem que entender que a gente tira para fora. Primeiro a gente fala aquilo que a gente precisa falar e a gente cancela. Então, por que é tão importante isso? Então, chegou lá na frente e a pastora chegou nesse dia e falou assim para mim, olha, você tem que ficar de um lado da mesa e o menino que você está bisoiando do outro lado, até o Senhor te curar completamente. Porque senão, não tinha como curar. Porque no momento que você cai, e cai de novo, você vai criando essas lacunas, você vai criando essas marcas. E como que você vai curar o que você está toda hora? Então, você precisa, às vezes, ser radical com você. Entendeu? E assim, você já teve algum momento que você achava que já estava curada e, na verdade, você ainda não estava? Olha, eu creio que não. Eu sabia que eu ainda não estava. No fundo, eu sabia que eu ainda não estava. Quando eu senti que eu estava, eu senti que eu estava. É uma loucura, mas... E assim, ok, você falou, mas busque alguém e tal, mas como que eu vou saber que aquela é a pessoa que eu tenho que buscar? Porque assim, um exemplo, eu fui criada e nascida na Assembleia, e eu sei que a Assembleia não tem essa cultura. Se você chegar para uma pastora e falar, olha, eu tenho problema disso, preciso de cura... Tá bom, vou orar por você e acabou. Exatamente. Então assim, onde buscar essa ajuda? Eu acho assim que, claro, eu estava sendo instruída, né, como você está falando, mas tem momentos em que a pessoa não vai ser instruída dessa maneira. Então, como a gente está falando sobre isso, a minha indicação você vai e já fala. Quando você vai se aconselhar com alguém, você já fala assim, olha, eu sei que tem algo que me incomoda e eu gostaria que você me ajudasse a abrir um período de jejum e de oração para juntos entender isso, entendeu? Para nós juntas entender aonde está o problema, entendeu? Que foi o que aconteceu comigo. Que foi que daí nesse processo, lá quando chegou nesse nível já, que eu já tinha passado várias outras curas, né? Na minha primeira cura, que eu até comentei aqui, né, que eu precisei liberar perdão na vida da minha mãe, né, comentei no outro podcast, várias coisas que eu tive que declarar ali, cancelar. Não, isso foi na segunda, perdão. Na primeira foram outras coisas. Olha que interessante isso, porque a gente está falando de lascívia. Na primeira cura que eu fui fazer,
tinha um casal, né, que ele era casado, ele era um presbítero da igreja. Isso realmente eu não vou citar nomes. Mas ele era um presbítero da igreja e tinha a família dele. E ele era um cara muito bonito, era um cara, sabe, tipo assim... Ele surfava e na época eu tinha muito essa coisa do surf, que eu queria um surfista e tal. E eu me encantei com o cara, entendeu? E eu era, tipo assim, eu fiquei encantada com o cara emocionalmente, entendeu? Mas daí eu usava disso, talvez, quando ele chegava perto, para tentar ganhar. Só que o cara, como ele era um cara muito de Deus, muito temente a Deus, amava a sua esposa e estava firme, o cara era firmão, entendeu? Ele nunca nem... Mas porque ele estava cheio de Deus, ele estava firme. Se fosse outro, minha filha, já tinha caído, entendeu? E aí que dá os rolos tudo, entendeu? Olha, eu fui de uma igreja uma época e participava de um grupo, eu participava daquele grupo que era de recepcionar a galera na igreja e depois a gente é o grupo de consolidação. Depois a gente ligava para a galera que não era evangélica, marcava um café e tal, a ideia era pescar eles, né? E participava eu, uma amiga minha e mais 2 meninos, era um grupo de 4. E aí, o pastor da igreja, um dia, ele entrava muito em contato com a gente, porque a gente recebia muitos visitantes, então ele fazia reuniões direto com a gente. E ele também instruía, e muitas vezes ele era um pastor muito, muito sábio, e ele era muito fácil, assim, de você gostar dele, sabe? Isso lá no Brasil. E aí, minha amiga uma vez chegou e falou, preciso marcar reunião com vocês 3. Aí foi, nós 3 nos reunimos com ela, e ela é o seguinte, aconteceu uma coisa ontem. Eu estava na faculdade, aí o pastor mandou mensagem para mim, e tal, falando, pô, eu sei que você faz faculdade aqui, eu tô aqui, tu quer carona? Aí ela, tá bom. E eu fui. E ele se declarou para mim. O cara era casado, tinha filhos, se declarou e ela falou, você tá maluco? Você é pastor? Você é casado? Você... O que você tem? E ele começou a dar versículos bíblicos para comprovar aquilo que ele estava fazendo também era bíblico. Entendeu? Começou, não sejais demasiadamente justo e mais um monte de coisa. E aí a gente, e agora? O que a gente faz? Aí, eu, na minha inocência, não sei se eu fui inocente ou se foi certa, eu sempre tento dar a segunda chance. Aí eu, gente, nós somos um grupo de consolidação. Às vezes, a gente é o grupo que vai tratar ele. Vamos lá. Exatamente. Nos reunimos com ele, marcamos reunião. E a gente falou, ó, ela falou isso, é verdade? Aí ele, é verdade. Eu fiz isso. Eu, cara, a gente quer saber se você quer ajuda, porque isso não é certo. Aí ele falou, foi político lá, não, eu quero ajuda, eu errei, desculpa, foi um descuido meu e não sei o quê, blá, blá, blá. E a gente, só que... Acabou que não foi verdade, ele deu em cima de novo, e aí a gente descobriu que ele já estava saindo com outra pessoa, e foi maior escândalo na igreja, a igreja se dividiu. E é muito complicado isso. É muito complicado, porque justamente por isso, porque existem coisas espirituais, coisas lá atrás que a pessoa não trata, e isso vai lá para frente. E é como eu até falei no outro, né, que o inimigo, ele tem paciência. Né? Ele espera o momento certo de agir. Então, a gente precisa ser muito sincero com a gente mesmo. O que eu digo sempre a gente não pode mentir para nós mesmos, sabe? E Núbia, como vencer a vergonha? Porque eu acho que o que mais impede a galera... Não sei, é achismo meu. Não sei como você lida com isso. Eu acho que o que mais impede a galera de ser curada não seria a vergonha de você reconhecer algo. Mas a vergonha, ela é por causa do orgulho. Entendeu? Então, o que a gente precisa dizer assim, Senhor, não me importa, eu quero agradar o teu coração. E foi isso que me curou. Quando eu entendi que eu queria agradar o coração do Senhor. Não me importava se os outros iam me tratar mal, iam falar mal, iam fazer o que fosse, e a gente vence a vergonha. Como que a gente vence a vergonha? Por que a gente tem vergonha? Começando por aí. A gente tem vergonha porque a gente tem medo de ser rejeitado. A gente tem vergonha porque a gente tem medo do que as pessoas vão dizer pra gente. Entendeu? Então, no momento que eu falo assim, não, eu
Não interessa o que as pessoas vão dizer, ou vão gostar ou não vão gostar. Eu quero agradar o coração do Pai. Eu quero agradar o coração do Senhor. Aí eu começo realmente a conseguir tirar para fora e a ser curado. Porque a verdade liberta. A palavra fala, quando a palavra fala verdade liberta, não está falando só da palavra a Bíblia. Está falando daquilo que eu digo de verdade. E quando eu falo assim que a gente não pode mentir para nós mesmos, é porque eu estou mentindo, eu não estou agindo com verdade. Uma coisa é eu pegar e falar assim, então, pois é, eu estou querendo esconder. Eu estou querendo esconder aquilo que no meu coração, no fundo, eu sei que tem algum problema. No fundo, eu sei que eu tenho inveja. Eu sei que eu estou com ódio daquela pessoa. Eu sei que eu quero chamar a atenção da pessoa. Mas eu não busco ajuda, eu não busco cura, porque eu tenho vergonha, eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo do que as pessoas vão dizer. Você acha que a cura, ok, a gente pode se ajoelhar lá, falar com Deus, mas você acha que a verdadeira cura é só depois que a gente compartilha com outra pessoa? Eu acho que é um começo. Não é só, mas eu acho que é um começo. Quando eu começo, eu tô dizendo, eu tô dando um passo dizendo assim, ó, eu quero, entendeu? Eu comecei, eu falei para a pessoa, opa, sinalizou no mundo espiritual, opa, ela está querendo realmente, entendeu? Pode acontecer o que for, pode passar o que for, ela vai ser curada. E isso eu comecei a ter na minha cabeça. Eu falei assim, eu vou ser curada, seja o que for, passe pelo que for, não me interessa mais, nem que eu tenha que chorar. E eu chorava. A minha amiga falava que eu entrava dentro do culto e eu ia pro louvor e ela falou que até ficava apavorada, assim, meu Deus, como que essa menina chora tanto? Eu saía de lá com os olhos desse tamanho, mas eu chorava, eu falava assim, Deus, eu quero ser curada, me ajuda. Entendeu? Então não me importa se eu vou ter que me ajoelhar, se eu vou ter que chorar, assim, se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, se eu vou ter vergonha ou não vou ter. Não, eu vou passar por isso. Por quê? Porque no momento que eu não faço isso, eu perco, o reino de Deus perde. E eu envergonho o nome do Senhor. Entendeu? Então no momento que você decide, não, eu quero agradar o coração do Pai, eu estou querendo agradar o coração dele, fazer a vontade dele, o reino avança e eu ganho com isso. Porque eu ganho cura, eu sou liberta. E lá na frente eu vou poder testemunhar. Que é o que está acontecendo comigo hoje. Entendeu? Por quê? Porque hoje eu estou podendo vir testemunhar, porque lá atrás eu falei assim, não, eu quero essa mudança para mim. Não quero mais viver isso. E ali começou esse processo. Entendeu? Então, nessa primeira cura, daí o que eu falei, aí tinha esse cara que eu, tipo, nossa, olhava e olha a diferença do cara ser um cara de Deus e o cara não. Porque ele podia muito bem estar ali, poxa, menina solteira, sabe? Tipo, não tem nada que impeça e tal, entendeu? Não, o cara firmão, sabe? Tudo. A esposa dele uma bênção. Mas na época eu falava assim, essa menina não merece ele. Essa menina é uma tonta, nem sabe nada. Entendeu? E quando eu fui fazer o processo de cura, eu confessei. E eu falei assim, olha, eu sinto isso pelo fulano. Toda vez que eu chego perto dele, me dá um negócio. E eu detesto a mulher dele. Eu falei isso tudo. Eu falei assim, eu olho para ela e eu falo assim, meu Deus, essa menina... Não, nós vamos fazer isso hoje. Então, nós vamos cancelar isso. E eu orei. Esse dia que eu orei, eu falei assim, Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dele, eu cancelo tudo isso na minha vida, e papapá, eu cancelo isso. Eu agora, a partir de hoje, eu declaro que ele é um cara bênção, mas que ele não é para mim, ele foi feito para ela, que ela é uma bênção na vida dele e tal, e que eu abençoo ela, em nome de Jesus. A gente orou junto ali, né? E ali, há momentos em que eu vejo que a cura começa, e há momentos em que a cura é... Sabe? É como... Depende muito de pessoa para pessoa, né? Depende muito de pessoa para pessoa, depende muito da tua própria fé também. Porque a Bíblia fala que Jesus não pôde curar em determinados lugares porque não tinha fé. Entendeu? Então, também depende muito da nossa fé, de a gente realmente crer naquilo ali. Sim. E eu criei de todo o coração que aquilo que eu estava fazendo, eu estava orando e estava cancelando aquilo no mundo espiritual. Olha, se eu falar para vocês que eu sair dali e eu olhar para ele e falar assim, Deus do céu, o que eu via nesse cara? Falar assim, gente... E a partir dali eu começar a amar a vida dela, foi um negócio assim, ó, surpreendente. Entendeu? Assim, isso é muito sério, cara, esse lance da cura. Como eu falei, não são todas as igrejas que têm essa visão, sabe, de cura interior, é mais...
ali, é mais o... Sei lá, não sei, eu acho que já virou muito no automático, sabe? Uhum. O pessoal entra, já é membro e acabou. É porque... Perdão que eu te cortar, é que tem muita gente que eu vejo que acredita que assim, eu aceitei Jesus no meu coração, eu sou salvo, tá tudo certo. Uma coisa que eu ouvi, que eu achei bem legal, uma menina falando, ela falou assim, o que é seguir a Cristo? Tem muita gente que fala, seguir a Cristo eu vou à igreja todo domingo. Cara, seguir a Cristo é quando você está fazendo o propósito que Deus escolheu para você. Aí você está seguindo a Cristo. Exatamente. Deus escolheu o que para você? O que Deus te pede? Então, e cada um tem um propósito, né? Claro. Assim, a gente está chegando no final. Eu quero te agradecer por estar aqui. E eu vou fazer as perguntas aqui rápidas, aquele bate-volta. Mas antes de fazer essas perguntas do bate-volta, queria que você finalizasse. Não sei se tem alguma coisa que eu não perguntei, só para você finalizar. Tá bom. Então, eu vou finalizar principalmente falando sobre esse processo da lascívia, tá? Para a pessoa poder fechar, né? Porque a pessoa, mas como que você entendeu? E eu vou só finalizar rapidamente, só contando o testemunho de como que eu fiquei sabendo e como que eu me livrei disso, né? Para a gente poder encerrar. Então, nessa época, eu sentia isso, eu conversei com a minha líder na época, né, a pastora Sandra, hoje, que é uma bênção também, ela é pastora lá na Palhoça. E ela falou assim, nós vamos abrir um jejum e uma oração juntas. E todas as 3 da manhã a gente entrava em oração, em oração, em oração. A gente orava, Deus nos revela, Senhor nos revela o que é isso. E eu não sabia sobre lascívia, não fazia nem ideia. Eu já tinha escutado, como você falou, mas não sabia. E aí foi interessante, que daí eu vendi umas roupas da minha mãe que ela fazia na época, eu fui pra praia vender e eu tava com um stand assim, né? Daqui a pouco chegou um policial do meu lado. E eu falei, ele vai falar pra eu sair daqui, né? Vai falar pra eu sair, porque não tem autorização. Aí o policial chegou e falou assim pra mim, eu tenho uma palavra de Deus pra tua vida. Do nada. Não conhecia ele, nunca tinha visto. Ele falou assim, você tem lascívia. E eu falei, o quê? Lascívia? Como assim? Falou assim, você tem lascívia. Eu vou te dar um exemplo. Mostrou 2 meninas que estavam lá na frente, as 2 estavam de biquíni, porque era uma praia, né? As 2 estavam de biquíni e tal. E ele falou assim, me diz daquelas 2, qual chama mais atenção? Aí eu falei assim, tal. Ele falou assim, essa daí, tem lascívia. Lascívia, e ele começou a me explicar. É você querer chamar a atenção do outro, só que isso é inconsciente. Na tua vida, você quer chamar atenção, você quer essa atenção, você gosta disso. Inconscientemente você gosta. E Deus quer tirar isso da tua vida. A gente conversou mais uma meia dúzia de palavras, ele se despediu e foi embora. Nunca mais vi o policial. Nunca mais vi. Cheguei em casa, comecei a orar e falei assim, Deus, por favor, tira isso. Falei com a minha líder. Ele falou assim, nós não vamos orar, não vamos orar. Comecei, tira isso da minha vida, eu não quero saber, eu rejeito. E comecei a declarar, eu rejeito isso da minha vida. Eu rejeito toda a influência, todo o espírito de lascívia na minha vida. Eu rejeito em nome de Jesus. E, beleza, orei, coloquei diante de Deus. Já identifiquei o que era. Já cancelei no mundo espiritual. Já rejeitei. Fui me olhar na frente do espelho e fui me arrumar. Aí eu coloquei uma roupa e falei assim, nossa, essa roupa eu tô me sentindo meio sensual. Não, isso não faz mais parte de mim. Peguei e coloquei outra roupa. Agora eu tô bem arrumada, tô bonita, mas não tô me sentindo mais sensual, que eu tô chamando a atenção. Quando eu voltei, daí comecei nos cultos e tal, eu senti que como se tivesse tirado com a mão assim de mim. Saiu. Simplesmente saiu aquilo de mim. Chegou uma amiga minha, que ela era casada, ela falou assim, Nubia, eu quero te pedir perdão, porque eu tinha ciúmes de você com meu marido. Falou assim, e eu não sei o que aconteceu com você, eu só sei que você mudou. Como se fosse da água para o vinho. Ela falou assim, você mudou e você é outra pessoa. E ele falou assim para mim, eu não sei o que você fez, o que aconteceu. Eu só sei que eu quero te pedir perdão, porque eu não tenho mais esse sentimento de você. Uau! E eu queria finalizar falando isso. É real. O mundo espiritual é real. As palavras têm poder. Então, que a gente possa não mentir mais para nós mesmos. Que a gente possa realmente falar assim, não, eu sinto isso de verdade no meu coração. Eu quero ser livre disso. E procurar ajuda. Procurar ajuda. Ou se você quer no teu quarto orar a Deus, se ajoelhar também. Fala, Deus, tira isso de mim. Me revela em sonho ou no que for para eu ser liberta. Sim.
Assim, gente, ela tá falando isso, parece ser uma coisa, só acontece com um ou outro. Gente, não. Principalmente no mundo que a gente vive hoje, isso se torna muito normal, a mídia prega isso, que é muito normal, e você fica querendo ser isso. Exato. Entende? Então, assim, não tenha vergonha, ore, busque alguém. Se você quiser, pode entrar em contato com a Núbia, entendeu? Ela já passou, ela tem experiência, ela vai poder falar com você também. Mas não fique sem pedir ajuda. Eu acho que o primeiro passo para você ser curado é reconhecer que você precisa de ajuda. E você falar. Não adianta também só reconhecer dentro de você e não falar para ninguém. Não fazer nada. Você tem que fazer algo. E é esse convite que a gente faz para você. Núbia, eu quero te agradecer muito pela sua presença. Hoje o tempo foi mais curto. Espero que a mensagem possa ter sido passada para você. E eu queria fazer as perguntinhas de bate-volta, rapidinho. É aquela que eu falo uma coisa, você vai complementar, ok? No máximo uma frase. Ok. Tá? Vamos lá. Lascívia, pecado ou fraqueza? Na verdade, eu posso falar que é os dois? Pode. Que para mim é uma fraqueza que gera o pecado. Okay. A cura é? A cura é eu arrancar a minha raiz de orgulho, né? E como você falou, de vergonha e tirar para fora. O maior sinal de que você precisa de cura interior é? Quando você vê que algo não vai bem, você já fez de tudo e aquela sensação continua no teu coração, ou você continua tendo aquele tipo de atitude. Vontade é escolha ou é incontrolável? É escolha. O primeiro passo para vencer a lascívia é? Reconhecer que você precisa de ajuda e reconhecer que tem algo que te incomoda. E o que você diria para quem está preso nisso agora? Eu diria justamente que busque ajuda, que busque alguém que você possa confiar e conversar sobre isso, né? E buscar em Deus como fazer. E se você também quiser, já reconheceu isso tudo na sua vida, declarar essas palavras, né? Cancelando isso no mundo espiritual e começar a ter atitudes diferentes, né? De não querer realmente chamar atenção, realmente, digamos assim, ser curado digamos assim, da vergonha, né? Do que vão pensar ou coisa do tipo. Isso aí. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui falando o seu testemunho. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, porque não é todo mundo que está disposto a falar de si. E eu vejo que tem muito de Deus em você, sabe? Amém. Você passa uma paz. E seja muito bem-vinda aqui outras vezes. Amém. E, gente, eu vou finalizar aqui, mas... gente, o episódio que ela veio aqui, ó, para vocês assistirem é o número 73, tá? Se você quiser assistir, coloca lá, volta lá no número 73. Eu vou finalizar, mas após finalizar, você continue aí, porque ela vai tocar uma música aqui pra gente, tá? Uma música que ela fez em toda essa parte de cura dela, certo? Exatamente. E a cura verdadeira, ela não vem com o tempo, ela vem com a luz. Não é o tempo que cura, gente. Se você não fizer nada, não vai ser curado. E hoje a Núbia, ela falou de muitas verdades que muita gente sente, mas tem medo de confessar. E talvez o Espírito Santo tenha usado esse episódio para te mostrar que algumas batalhas internas não são normais. Elas são prisões. Mas há liberdade, há cura e há uma vida muito mais leve e santa te esperando, quando você decide deixar Deus tocar onde dói. Eu quero te convidar a compartilhar esse episódio com alguém que precisa ouvir disso. E mais uma vez, te lembrar que lascívia é uma mentira com maquiagem, mas que a verdade ela sempre liberta. Quero te convidar a você compartilhar para mais pessoas, agradecer por ter ficado nesse episódio. E agora vamos ouvir, né? Vamos ouvir uma música. Isso. Essa música eu gravei porque foi nessa época que Deus estava me curando e eu já não acreditava mais no amor, né?
eu já falava assim, eu acho que isso daí é conversa, esse amor verdadeiro não existe. E o Senhor começou a falar comigo e falar assim, eu sou o verdadeiro amor. É que você está procurando um lugar errado, né? Então essa música fala sobre o verdadeiro amor. Que amor é esse? Essa música já está no Spotify, no YouTube também, para quem quiser, tá bom? Aí, gente, vai lá, hein? No YouTube, Núbia Portes. No YouTube e no Spotify também, Núbia Portes. E no Instagram, como Instagram também, Núbia Portes. Gente, muito Instagram, simples, YouTube, Spotify, tá aí, Núbia Portes, para quem quiser. Compartilha lá também, porque é benção demais esses testemunhos. Isso aí, galera. Então, até a próxima.